Gênesis 30, 25. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. E aconteceu que, como Raquel deu a luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Vá até o capítulo 31 agora, versículo 1. Capítulo 31, versículo 1. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Curve a sua cabeça, vamos falar com ele. Senhor Deus, nos dá prazer parar para ouvir a tua voz, ser direcionados pela tua palavra. Adorar ao Senhor é tão bom, nos faz tão bem, Senhor. Nos levanta, nos coloca de pé, nos renova, poder nos estar de pé nessa casa, levantar as nossas mãos e declarar que o Senhor é o Deus que amamos. É tão bom, Senhor, poder cantar hinos que engrandece o teu nome, mas é tão bom também poder abrir o nosso coração para receber a tua palavra. Nós temos fome da tua palavra, sede da tua palavra, precisamos dela, necessitamos dela. A palavra que cura, que liberta, que renova, que restaura, que santifica, como disse o próprio Jesus, que fortalece, que levanta o caído, que põe de pé o abatido, que penetra, não volta vazia, mas produz o resultado para a qual é enviada. Ô meu Pai, encontre corações abertos aqui nessa noite, para que a palavra do Senhor possa penetrar e transformar de dentro para fora. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Poucos dias eu preguei sobre ele aqui, dizendo que ele precisou sair da casa do pai, não é? Da zona de conforto. Deus tinha algo grande para ele. E esse algo grande que Deus tinha para a vida dele, não caberia ele vivendo onde vivia, nem tampouco do jeito que vivia. Então foi necessário Deus dar uma sacudida no ninho. Então, a hora que Deus faz isso, torna o lugar desconfortável, para que a gente entenda que é hora de levantar e sair dali. É claro que ele se envolveu em uma confusão para que isso acontecesse. Inspirado, orientado pela mãe, a se passar pelo irmão e receber a imposição de mãos do pai, que liberaria sobre ele a bênção da primogenitura. Ele faz isso, o irmão descobre, o pai também, mas como eu disse aqui há poucos dias atrás, a mãe e o pai vão dar para ele uma ideia, e a ideia é: sai daqui, seu irmão quer te matar, vai para Padã Arã, vai para aquela região lá. A mãe disse isso para o pai o chamou e o deu uma direção. Então o Jacó agora vai ter uma direção que lhe foi dada pelo pai. Ele tem duas opções: ou ele desobedece, o pai morre, ou ele obedece, o pai enfrenta as dificuldades que vai ter que enfrentar e cresce. Porque na direção do pai vai ter dificuldade, na direção do pai vai ter desafios, na direção do pai vai ter coisas que ele não sabe que vão acontecer, ele não sabe como vai ser o amanhã. Quando ele sai debaixo da direção do pai, ele não sabe nem onde ele vai dormir, ele não sabe nem o que ele vai comer no outro dia, se o pão que ele está levando, o pouco pão, acabar. Ele não sabe como vai ser. Mesmo não sabendo como vai ser, e só aí já há um grande desafio, mesmo sem estar levando muito, e aí já tem um segundo desafio, ele não tem muitos suprimentos, ele vai levar o que cabe na mão. Então ele sai para enfrentar desafios debaixo de uma direção do pai. Ele poderia não receber ou não acatar a direção do pai, ficar onde para ele foi confortável até então. Só que se ele fica,
a gente não ia estar aqui nesta noite para usar a história dele como exemplo. Se ele fica, ele seria apenas mais um que estaria morrendo sem viver promessa. Eu não sei se você entende isso, mas tem muita gente que morre sem viver as promessas. Por quê? Porque não acata a direção do Pai. Por não acatar a direção agora do Pai, acaba morrendo sem viver as promessas as quais tinha direito de viver. Porque ele tem direito de viver. Desde antes de nascer, ele já tem direito de viver a promessa, porque foi Deus quem disse para a mãe dele que o maior seria dominado pelo menor, que o menor iria governar sobre o maior, e o menor era ele. Então antes de nascer já tem promessa, só que para viver as promessas tem que obedecer à instrução do Pai, e ele vai, ele caminha até não aguentar mais caminhar, para na região de Padã Arã, deita, como eu já disse aqui há poucos dias, deita no chão, faz de uma pedra o seu travesseiro, dorme, Deus dá sonho para ele, no sonho Deus está, porque se você tem algum sonho no qual Deus não está, não foi Deus que te deu esse sonho, então no sonho dele Deus está, porque sonho dado por Deus, Deus sempre está presente. Ele sonha, quando ele desperta do sonho, ele vai dizer quão terrível é esse lugar, o Senhor está aqui e eu não sabia. Ele pega a pedra que ele usou como um travesseiro, levanta como um memorial, pega o azeite que tem nas mãos, derrama sobre a pedra, e naquele momento ele faz um voto a Deus: se o Senhor for comigo, me livrar dos meus inimigos, me der pão para comer, lugar para dormir, o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto vier às minhas mãos, certamente eu lhe darei o dízimo. Só que antes de fazer o voto, percebe que ele já está entregando algo, que ele está derramando o azeite que ele tem sobre a rocha, ele está entregando aquele azeite a Deus naquele momento, levantando ali um memorial que eu também posso chamar de altar, visto que ele coloca algo sobre. Então se ele coloca algo sobre essa pedra, que a Bíblia chama de memorial, se eu coloco algo sobre, aquilo também se faz naquele momento um altar. Então ele pega e oferta o azeite. E por que eu digo que ele oferta o azeite? Porque o azeite era usado como moeda de troca. Onde ele chegasse tendo azeite, ele poderia comprar pão, comprar trigo e pagar com azeite. Azeite era moeda de troca. Então ele pega o que ele tem e entrega ao Deus que agora ele quer que caminhe com ele. O que ele não sabia é que esse Deus já estava caminhando com ele. O que ele não tinha entendimento ainda, a ficha ainda não tinha caído, é que Deus já estava guardando ele na vida dele, direcionando a ele. O que ele não está entendendo ainda, que foi Deus que criou algumas situações para fazê-lo chegar onde já havia decidido que iria honrá-lo. Que Deus não vai te honrar onde você quer ser honrado, Deus vai te honrar onde ele decidiu que você deve estar. E ele vai, e quando ele chega na região, depois de fazer esse voto a Deus, ele chega perto de um poço, ele percebe que pessoas estão vindo para tirar água desse poço, mas tem uma tampa em cima, e ele dá uma olhada e vem uma moça muito bonita, dá frio nas pernas, dá frio na barriga, dá tremor nas pernas, a mão dele começa a transpirar, ele fica apaixonado quando ele vê Rebeca, ele decide agora que aquela, ele entende que aquela é a mulher da vida dele, que aquela mulher está despertando sentimentos nele que nunca nenhuma outra mulher despertou. Jacó não é mais um menino, mas mesmo não sendo um menino, ele está tendo o coração movido de um jeito que nunca foi movido. Então ele decide, essa é a mulher da minha vida, e para a alegria dele, ela também sente algo por ele. Ela tem um pai, ele vai conversar com o pai dela, e a decisão é a seguinte: ele vai ficar trabalhando para esse homem, ele vai comer e beber ali, vai ficar trabalhando para esse homem, mas não vai ter salário, vai trabalhar 7 anos pelo amor da pessoa que ele ama. Ele trabalha 7 anos para ter o direito de se casar com Rebeca, e o texto vai dizer que esses 7 anos não lhe foram pesados. Quando a gente luta por aquilo que a gente quer, qualquer sacrifício se torna pequeno. Ele quer casar com ela, ele quer ter o amor da vida dele, então ele trabalha sem receber salário, e isso para ele não foi pesado. Agora perceba uma coisa: quando Jacó chega nessa região,
A única coisa que Jacó tem agora é um cajado na mão, porque o azeite que tinha já não tem mais, que ele derramou na pedra. Ele ofertou o azeite, o que era a moeda de troca, ele já não tem mais. Ele tem um cajado na mão e uma certeza: Deus está comigo. E ele chega ali, só que Jacó precisava comer, Jacó precisava ter um lugar para dormir, Jacó precisava de abrigo, Jacó precisava de sustento. Ele vai trabalhar para o sogro sem receber salário. Se ele trabalha para o sogro sem receber salário, de quem era a comida que ele comia? De quem era a água que ele bebia? De quem era a tenda debaixo de qual ele estava? Era tudo de Labão. Jacó vai viver um tempo dependendo de Labão. Deixa eu começar. Jacó, quando chega, não tem nada. Jacó vai passar um período da vida dele na dependência de alguém. Jacó, nesse tempo que trabalha sem salário, ele é dependente de Labão, que é o sogro dele. Come porque Labão cede, bebe porque Labão cede. Mas eu não sei se você já passou por isso. Pessoas que te ajudam, por muitas vezes, começam a ter a falsa ideia que podem mandar em você. Pessoas que te estendem a mão, começam a ter a falsa ideia que tem o direito de se meter na sua vida. Existem pessoas que não querem que você cresça. Estou começando. Existem pessoas que não querem que você dê certo. Existem pessoas que preferem que você continue na dependência delas. Pergunta para mim por quê? Por algumas razões. Uma delas, quando você está debaixo da dependência deles, eles começam a se achar melhores do que você. Isso faz bem ao ego deles. Quando eles acham que são melhores do que você, que têm mais do que você, que podem mais do que você. Segundo, quando tem você debaixo dos favores deles, gostam de se meter na sua vida, gostam de dar opinião em tudo, na roupa que você veste, onde você vai, fazer o que, você foi sair fazer o que, para que você foi comprar isso? Você não precisava ter comprado essa calça agora, você não precisava ter comprado uma televisão maior, para que essa bobeira? Pessoas que te estendem a mão e depois se acham no direito de dizer o que você tem que comer, o que você tem que beber, o que você tem que calçar, o que você tem que vestir, quem pode ser seu amigo, quem não pode ser seu amigo, querem se meter em tudo. E Jacó vai passar um tempo da vida dele debaixo desse jugo. Ele tem Deus, ele fez um voto a Deus, Deus está com ele, só que ali ele está vivendo na dependência de Labão. Agora, eu vim aqui hoje só para trazer uma palavra para você. Pergunta qual? Deus vai tirar você das migalhas. Você não vai mais viver de migalha. Eu não estou dizendo que você vai ser ingrato, não é nada disso. Não confunda o que eu estou falando com ingratidão, por favor, porque na minha opinião, ingratidão fede. Eu não estou dizendo para você ser ingrato, mas eu estou dizendo que você não vai mais depender de migalha de ninguém. Você não vai estar mais debaixo de opressão de ninguém. Você não vai mais ter que ser obrigado a ouvir o que não gostaria na frente de outras pessoas, só porque alguém se acha no direito de te humilhar, de te pisar, de te apontar o dedo, de falar o que quer, independente se vai te ferir ou não, só porque estendeu a mão para você, só porque de alguma forma você ainda depende. Eu disse que você entrou aqui dependendo, mas vai sair daqui sem depender mais. Deus vai libertar você. Eu vou repetir isso. Deus vai libertar você. Parece doido isso.
Mas não depender do outro é libertador. Não depender de favores do outro, em alguns casos, é como quebrar uma corrente de escravidão. Não depender mais da ajudinha do outro, em muitos casos, é poder viver a vida que Deus tem para você, e não mais permanecer vivendo a vida que esse alguém queria que você vivesse. Que talvez tenha um abismo de diferença entre o que Deus quer que você viva e o que a pessoa que te ajuda quer que você continue vivendo. Jacó vai estar debaixo da dependência de Labão. Mas sabe qual é o problema de Labão? O problema de Labão é que pensa ele, que Jacó vai ficar assim a vida toda. O erro de Labão foi pensar que Jacó ia continuar nessa vida para sempre. O erro de Labão foi acreditar que Jacó ia depender dele a vida inteira, que Jacó nunca conseguiria dar certo sozinho, que Jacó nunca conseguiria crescer na vida. E tem gente que é assim. Tem gente que acha que você nunca vai dar certo na vida, que você não vai crescer, que você não vai avançar, que você não vai conseguir, só porque você não tem hoje aquilo que eles têm. É porque quem julga você pelo hoje não tem noção de como Deus já determinou que vai ser o teu amanhã. Quem julga você pelo momento que você vive, não está entendendo que a gente não vive de momento, mas a gente vive de promessa. Isso aí vai passar, isso é uma fase e vai passar. Essa dependência será quebrada, essa corrente hoje vai virar farinha, esses grilhões hoje serão despedaçados. Hoje você sai daqui dizendo: Deus me libertou, eu vou viver a minha vida, eu vou viver a história que Deus tem para mim, eu vou viver as promessas que Deus me fez. Quem quer isso, irmão? Mas quem quer de verdade, levanta essa mão e adore a Deus. Só porque você está desempregado, tem gente que se acha no direito de te humilhar, está pensando que você vai ficar desempregado a vida toda. Será que eles estão pensando que Deus não já preparou algo para você? Será que na cabeça deles não passa em nenhum momento a ideia de que isso aí é Deus provando você? É Deus preparando você para aquilo que Ele já preparou para você? Será que não dá para essas pessoas entenderem que não dá para continuar tratando você desse jeito? Porque no céu Deus já tem uma nova história prontinha para você, só está faltando você acreditar nisso e se levantar para tomar posse. Será que dá para essas pessoas entenderem que você não vai depender de favor a vida inteira? Repito, não estou incentivando ninguém a entrar pelo caminho da ingratidão, mas entenda uma coisa: se levantar para viver a sua vida não é ingratidão com quem um dia te ajudou, não, tá? Tem gente que continua debaixo de opressão, tem gente que continua ouvindo o que não era mais para estar ouvindo, e não toma atitude, fica com medo de tomar atitude e magoar a pessoa. Mas se eu sair dessa casa, eu vou magoar fulano, eu vou magoar minha sogra. Vai não, ela vai ficar chateada no primeiro momento, mas depois ela vai entender que Deus tinha plano para você. Se eu sair daquele quintal, a minha avó vai dizer que eu estou cuspindo no prato que eu comi, que eu não quero morar nos 2 cômodos que ela cedeu para mim. Aí você continua morando lá nos 2, 3 cômodos que a sua avó cedeu para você no quintal, só para sua avó não ficar triste com você. E enquanto isso, os planos de Deus para a sua vida, você está atrasando, você está deixando de viver.
Aí depois ainda fala: Deus me abençoa. Só que Deus já está te abençoando, você que não se levanta para ir em direção à bênção. É você que não toma atitude. É você que fica preso à zona de conforto com medo do novo, e em muitas vezes com medo de magoar alguém, com a atitude de seguir em frente. Existem lugares que não cabem mais você. Não é pregação para frouxo, você me desculpa, tá? Existem lugares que não cabem mais você. Você não entendeu que no processo de Deus para a vida de todos nós sempre vai ter crescimento? Pega essa, Moté. Moté, sabe por que você está vivo? Pergunta para mim, por quê? Porque um dia, Moté, o útero no qual você estava precisou te expulsar. E sabe por que o útero da sua mãe te expulsou? Porque você cresceu. E como você cresceu, você já não cabia mais lá dentro, Moté. Então pega essa, Moté. Ou você saía dali, ou você morria lá dentro. Pegou ou não? Ou ele saía do útero, que não cabia mais ele, ou ele morria dentro do útero, porque não cabia mais ele lá dentro. Então olha aqui para mim: ou você sai de alguns lugares que não cabem mais você, ou então você vai continuar com a sua vida espiritual morta, com o teu emocional morto, com a tua vida financeira morta. Por quê? Porque não cabe mais ali. Não cabe. Olha para o teu irmão e diga assim: deixa de ter medo. Aí Deus na nossa vida de vez em quando faz assim. Deus faz na nossa trajetória de vida como Ele fez no útero da nossa mãe, como Ele expulsa a gente. Que se fosse para a gente sair por conta própria, não sairia. Existem alguns lugares que Deus permite que coisas ruins aconteçam, só para você entender que não é mais para você estar lá dentro, só para você entender que já é hora de sair dali. Existem alguns lugares que Deus quer que você saia, mas como você não sai, aí Deus fecha uma porta, Deus permite que alguém se levante contra você, Deus permite uma fofoca com o seu nome. Para quê? Só para você se sentir alfinetado e ver se levanta. Lembra de Elias no Querite? Elias chega, desafia Acabe e diz: olha, não vai chover, nem orvalho vai cair, segundo a minha palavra. Depois que Elias solta essa palavra, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: sai daqui e esconde-te no Querite, eu já ordenei a corvos que te sustentem. Ele sai dali porque Deus mandou. Se ele fica, ele morre. Para não morrer, ele tem que sair. Então ele sai de onde ele estava e vai para onde Deus mandou. O Querite foi o lugar que Deus mandou. Deus, me ajuda a pregar. Deus, quem mandou Elias ir para o Querite? Só que a gente tem o seguinte pensamento: se foi Deus que me colocou aqui, então é aqui que eu vou ficar para sempre. Quem disse? Quem falou? A vida é feita de fases. Deus te leva para um lugar, só que quando o teu crescimento, o lugar já não comporta, Deus vai te levar para outro. Olha o que Deus vai fazer. Elias está todo dia na maior mordomia do mundo, bebendo água do riacho e comendo pão com carne que o corvo trazia. O corvo trazia hambúrguer para ele de manhã e hambúrguer no final da tarde. Esse pode, pão com carne, o corvo trazia para ele. Fácil, moleza demais. Elias ia querer sair dali quando? Nunca. Entenda, irmão? Quando que Elias ia querer sair dali? Nunca. Mas o corvo trazia pão e carne. Repita comigo: pão e carne. Missionária Fabiana, você gosta de bolo? Gosta. Quem aqui gosta de bolo? Eu creio que Elias também gostava. Por quê? Porque lá na frente ele pediu alguém para fazer um bolo para ele. Eu creio que Elias, André, gostava de bolo. Só que lá no Querite só tinha pão e carne. De manhã pão e carne, final do dia pão e carne, no outro dia pão e carne, semana que vem pão e carne.
Mas e o cardápio de terça-feira? Pão e carne. Mas e domingo? Domingo é diferente, pão e carne. Ao tempo de pão e carne de Elias, foi o querite. Aí o que Deus fez? Deus quer levar Elias a provar de outras coisas. Só que Elias está sentado no querite, acostumado com pão e com a carne. Aí o que Deus fez? Secou o ribeiro. Secou. Repita comigo, foi Deus quem secou. Pergunta para mim, varão, para quê? Para Elias levantar e sair de lá. Quando secou, Elias se colocou de pé. Aí Deus disse assim: agora levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom, que eu já ordenei. Ali é uma mulher viúva que te sustente. Ou seja, a fase do querite acabou. Eu quero que você cresça, mas o querite não comporta teu crescimento. Vai para Sarepta para crescer mais um pouco lá agora. E quando Elias chega na casa da viúva, ele pede água. Quando a mulher vai pegar água, ele diz assim: ó, traz também um bolo. Oh meu Deus, eu quero comer bolo. Ei, mas se eu quero coisa nova, eu tenho que sair de lugares velhos. Se eu quero coisa nova, eu tenho que ter coragem de sair de lugares velhos. Existem lugares que não tem mais o que você quer. Existem situações que não tem mais o que você precisa. Existem lugares que não comportam mais você. Você está crescendo. Eu vou dizer, você está crescendo e está crescendo muito. E se você pensa que já cresceu tudo, você está redondamente enganado. Ainda tem muito a crescer. Ainda tem muito de Deus para a tua casa. Ainda tem muito de Deus para a tua família. Então tenha coragem de sair da dependência de algumas pessoas. Não combina. Deus tem coisa grande para Jacó, mas Jacó está vivendo na dependência de Labão. Precisou? Por um tempo sim. Como dizer que não? Precisou. Mas Jacó precisava entender agora que já era hora de caminhar com as próprias pernas. Chega uma hora que você tem que crescer. Chega uma hora que você tem que aprender a se virar sozinho. Chega uma hora que você tem que aprender a trabalhar de verdade. Chega uma hora que você tem que parar com essa mania ridícula de querer ficar escorado em pessoas, sugando pessoas, pedindo um favorzinho a um favorzinho a outro, uma ajudinha a um, uma ajudinha a outra. Dá vontade de botar uma caneca na tua mão, escrito na caneca: me dê uma moeda. Porque tem gente que parece que gosta de viver assim, só não entendeu ainda que está sendo ruim para si próprio. Você consegue ser melhor do que isso. Olha aqui para mim, Deus quer que você seja melhor do que isso. Você não vai cuspir no prato que comeu, mas você vai servir até de inspiração para quem um dia te ajudou. Eu vou repetir isso: você não vai cuspir no prato que comeu, mas você vai até mesmo servir de inspiração para pessoas que um dia te ajudaram, que vão ver você crescendo e vão dizer: eu também consigo crescer, eu também vou dar certo na vida, a minha casa também será abençoada, eu também vou provar do melhor dessa terra, eu também vou viver o que Deus tem para mim. Se ele, que um dia chegou aqui arrebentado, cresceu, eu também vou crescer. Está na hora de você ser a luz do mundo. Está na hora das pessoas olharem para você e desejarem o Deus que você diz que serve. E o primeiro contato que as pessoas têm não é com a tua pessoa, com todo respeito, mas é com o teu resultado. Porque ninguém vai parar para ouvir falar de Deus alguém que anda se arrastando de cabeça baixa, chorando pelos cantos e reclamando da vida. Porque só pode falar com propriedade quem vive com profundidade. Falar de um Deus que transforma sem estar com a vida transformada, falar de um Deus que abençoa, mas está morando no deserto, não está passando por ele, não.
Jacó estava vivendo na dependência de Labão, mas Labão ainda não havia entendido que aquilo era uma fase. Era o quê? Então olha para o teu irmão e diga assim, ó, e essa fase na sua vida não vai acabar não? Será que só na sua vida é que essa fase nunca termina? Só na sua casa é que isso nunca muda? Só na sua história é que isso tem que continuar sendo do mesmo jeito sempre? Será que não está na hora de você parar para ouvir o que Deus está te chamando para fazer? Parar para ouvir o que Deus tem para você, a direção que Deus está te dando? Porque Deus começa a tornar a convivência ali insuportável. Foi Deus. Eu vou repetir também isso. Deus começa a tornar a convivência ali insuportável. Pergunta, para quê? Para Jacó entender que era hora de sair, que era hora de seguir o caminho dele. Aí Deus vai permitir que Labão fique enganando Jacó, e Labão engana a primeira vez e Jacó continua lá, e Jacó vai ser enganado de novo. Labão vai ficar trocando o salário de Jacó, depois que ele consegue trabalhar 14 anos para casar com Raquel. Labão fica trocando o salário dele toda hora, enganando ele toda hora, querendo fazer ele de bobo toda hora. Será que Jacó não está entendendo que já está na hora de caminhar com as próprias pernas? Será que Jacó não está entendendo que não dá mais para continuar ali? Aí chega um dia que parece que a ficha de Jacó caiu. Nesse texto que nós lemos, no primeiro, a ficha de Jacó caiu. Versículo 21, e disse Jacó a Labão, me dá a minha mulher, porque os meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. É interessante isso. Aí quando a gente vai lá na frente, versículo 25, e aconteceu que como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, agora me deixa ir embora, me deixa ir embora, que me vá ao meu lugar. Olha, a ficha dele começando a cair, que eu me vá agora para o meu lugar e para a minha terra. O que Jacó está dizendo é o seguinte: esse lugar aqui não é meu, essa casa não é minha, esse terreno não é meu, isso aqui não é meu. Agora entenda, seria cômodo para ele continuar ali, continuar desfrutando daquilo que não era dele, mas enquanto eu desfruto daquilo que não é meu, eu estou abrindo mão daquilo que é meu por direito. Eu vou dizer de novo: enquanto você fica apegado a coisas que não são tuas, você está abrindo mão de um direito que é teu ali na frente. Você está deixando de conquistar aquilo que é seu de verdade. Eu vou falar, eu posso falar? Para de ficar brigando por aquela casa da família. Vá conquistar a sua. Para de ficar quebrando o pau por conta daquela casinha lá no meio daquele quintal. Você acha que tem alguma possibilidade de você ser feliz naquele quintal, onde todo mundo quer te arrebentar? Você está brigando por aquela casinha naquele quintal, por quê? Enquanto você briga por coisas que não são para você, você está abrindo mão daquilo que Deus já separou para você conquistar. Me deixa ir agora, ô Labão, me deixa ir, para que eu me vá ao meu lugar e à minha terra. Mas o problema dele é que ele vai pedir a Labão, ele pede a Labão para deixar ele ir. Ele vai pedir a quem gosta de humilhar ele para deixar ele embora. Ele vai pedir a quem gosta de pisar nele para deixar ele embora. Não, Labão gosta de humilhar, Labão gosta de pisar, Labão gosta de ter Jacó na mão, Labão gosta de ficar dizendo: faz isso, faz aquilo outro, agora faz ali, agora vai para lá, agora isso, agora aquilo, agora você vai comprar isso aqui, agora. Labão gosta de mandar na vida de Jacó. Então ele vai pedir a autorização ao opressor para se livrar da opressão. É claro que Jacó não ia querer deixar, claro que, perdão, que Labão não ia deixar. Ele já entendeu que é hora de sair,
Mas ao invés de se levantar e sair, ele vai pedir autorização a quem gosta de humilhá-lo. É como você, que por muitas vezes vive de favor de alguém, e depois vai chegar para esse alguém e dizer: olha, eu estou achando que agora eu não vou mais ficar aqui não, eu acho que agora eu vou ver minha vida. O que essa pessoa que gosta de ter você na mão vai te dizer? Não, que isso, fica aqui. Não, você é doido de ir, você vai quebrar a cara se você for. Não vai não, deixa isso para lá. É porque essa pessoa não entendeu que Deus tem sonho para você, tem plano para você, tem propósito com a tua vida. Jacó pediu, Labão deixou? Não. E o que aconteceu? Jacó ficou. A humilhação foi prolongada. Eu vou repetir, a humilhação foi prolongada. O tempo de comer migalha na mão de Labão foi prolongado. O tempo de viver de favorzinho de Labão foi prolongado. E de quem foi a culpa? De Deus? Não. A culpa não era de Deus. A culpa foi de Jacó. Tem luta que você está vivendo que não é Deus que quer. Na verdade, Deus não quer mais que você viva isso. Deus não quer mais que você seja humilhado naquele lugar. Deus não quer mais que você seja pisado como você tem sido pisado e precisa depois vir para o culto chorando, pedindo: Deus, sara o meu coração. Aí Deus levanta você no culto, mas você volta para o teu lugar de humilhação. Você volta para a mão de quem te humilha. Você volta para os lugares onde pisam você, onde cospem em você, onde pintam e bordam com teu nome. Aí no próximo culto lá chega você arrastado de novo, trazendo o peso da dor, o peso das palavras contrárias, o peso da humilhação, o peso do desdém, da chacota. Aí você está dizendo: não sei por que Deus permite isso. Só que isso não é Deus que está permitindo, é você que está deixando acontecer. Eu vou falar, irmão. Tem humilhação que você está vivendo, que é você que está deixando que isso aconteça. Tem situação que você está passando na vida, que é você que está escolhendo passar. Porque se fosse para Deus tirar você de lá, a vontade de Deus já era ter te tirado há muito tempo. Mas existem lugares que Deus não vai tirar você, é você que vai ter que se levantar e sair. Quem está comigo para adorar esse Deus? Tem luta que não é porque Deus quer, é porque você permite. O camarada já tem família, já tem servos, ele tem filhos, tem esposas. Imagina agora os filhos dele olhando para ele, e o sogro dele gritando com ele, o sogro dele xingando ele. Imagina, o que ele está ensinando para os filhos dele? Filhos, aceitem tudo o que quiserem fazer com vocês. Olha aqui, na minha vida não, na tua vida também não. Nós não nascemos para ser pisado por ninguém. Eu vou repetir, nós não nascemos para ser pisados por ninguém. Ah, mas a Bíblia diz para a gente se humilhar. Lê o texto todo: humilhai-vos pois debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele te exalte. Não é para viver humilhado debaixo de parente, não é para viver humilhado em lugares que não comportam mais você. Deus tem coisa grande para a tua casa. Deus tem uma terra para você. Deus tem lugares preparados para você e para a tua família. Então sai do lugar que não é teu e vai para o lugar que Deus já te deu por herança. Sai de terras que não pertencem a você e vai viver em lugares que Deus já preparou para você e para a tua descendência. Para de impedir que a tua família seja feliz. Mantendo a sua família em lugares e em situações que Deus não quer mais para você. Para com esse medo. Deixa de ser covarde. Deus não nos deu um espírito de covardia,
mas de ousadia. Está na hora de você mostrar para que nasceu. Está na hora das pessoas olharem para você e dizer: ali vai um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que anda de cabeça erguida e que sabe muito bem o que Deus tem para a vida dele. Está na hora das pessoas olharem para você e dizer: ali está uma mulher de Deus que não aceita ser pisada. Ali está uma mulher de Deus que se valoriza, que anda de cabeça erguida, que prova das bênçãos de Deus e que é exemplo para mim. Tudo que a gente precisa desejar ser é instrumento na mão de Deus, para que outras pessoas possam olhar para a nossa vida e dizer: eu quero servir a esse Deus também. E por favor, não estou falando de coisas financeiras não, isso aí é detalhe. Eu estou falando de ter felicidade de verdade. Eu estou falando de poder sorrir na hora que quiser. Eu estou falando de poder ligar um som alto com um louvor a hora que quiser ouvir. Eu estou falando de poder receber seus amigos na sua casa, quando você quiser fazer uma salsicha com batata, ou quando a coisa melhorar e você colocar uma picanha na grelha. Eu estou falando de poder receber as pessoas que você ama na tua casa e dizer: pode entrar, a minha casa é casa de bênção e é lugar de oração. Mas tem gente aqui que depende de favor de pessoas e nem isso consegue viver, não sabe o que é isso, não sabe o que é ter liberdade. Não é mais escravo do pecado, mas é escravo de alguém. Alguém que insiste em querer mandar na tua vida, só porque um dia estendeu uma mão para você. Olha aqui para mim, agradeça, mas logo diga: você não manda em mim. Que isso, apóstolo? Quer gerar contenda na família? Não. Eu quero que o povo de Deus se levante. Porque durante muito tempo da minha vida eu dizia: eu não quero ser crente, porque eu olhava para os crentes oprimidos, tristes, andando de cabeça baixa, amargurados, e eu dizia: eu não quero ser assim. Ainda bem que me apresentaram um Jesus de verdade, um Jesus que não me quer arrastando por aí, um Jesus que não quer que eu coma migalha da mão de ninguém. Irmão, da mão de Jesus eu posso até comer a migalha, como aquela mulher falou, que uma migalha da mão de Jesus é melhor do que um banquete da mão do homem. Lembra de Abraão? Abraão venceu uma guerra, e o rei de Sodoma olhou para ele e disse assim: ó, me dê as pessoas e eu te dou todo o ouro e toda a prata. Abraão, com todo respeito, vou usar uma palavra dura, Abraão olhou dentro da cara dele e disse: eu não quero nada da tua mão, para que depois você não diga que foi você que me enriqueceu. Eu já levantei as minhas mãos para Deus, e com Deus eu tenho uma aliança. Tem gente que quer que você continue dependendo de favor, só para dizer para todo mundo que você só come porque te dá comida, que você só tem onde morar porque teve pena de você. Você não é digno de pena, você vai receber porção dobrada em 2022. 2022 é ano de porção dobrada. Então sai de lugares que não suportam porção dobrada.